Líderes de pequenas e médias empresas enfrentam solidão na gestão. O conselho tem papel importante em empresas familiares. O conselheiro recebe em média R$80 mil por mês. Conselhos de empresas no Brasil ficam mais profissionais e oferecem remuneração milionária. A presença feminina nos conselhos deve ser muito fomentada, né? Porque nós temos aí uma voz, um olhar, uma experiência que com certeza agrega. E entender, né, que é uma carreira promissora, entender que até mesmo os de menos de idade que eu, né, me considero de menos de idade, perto daqueles que carregam uma experiência muito maior, né, é muito agregador. O network que é feito propositalmente para o crescimento da rede, de fato faz total sentido para aqueles que querem estender a sua carreira como conselheiro. Eu já frequento o ecossistema da Bord já tem 2 anos e eu confesso para vocês que no universo de conhecimento, numa jornada de mais de 30 anos de experiência de mercado, eu consegui ser surpreendido. Eu consegui evoluir mais um degrau. Hoje eu já estou dentro de conselho e galgando novos projetos após esse conhecimento que a Bord trouxe. Eu considero a Bord como um farol no meio do oceano. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao workshop pré-conselho. É isso mesmo. Eu sou Farias Souza, CEO aqui da Bord Academy, que tem o nobre propósito de levar governança para as empresas brasileiras. Hoje, o mercado empresarial, o mundo empresarial passa por grandes desafios e a gente precisa de mão de obra, de experiência, de mala de ferramenta, de caixa de ferramentas das pessoas, dos profissionais que já viveram experiências por todo o mundo de negócios. Então, os empresários brasileiros precisam da sua, da minha ajuda, do nosso apoio atuando no Conselho das Empresas. Bom, eu preparei um material e um panorama completo e denso sobre todo o movimento, esse movimento silencioso que vem acontecendo no mercado brasileiro. E nos próximos minutos eu terei aqui a honra de compartilhar com você tudo que a gente tem de mais atual. A gente vai ver o porquê atuar no Conselho é uma grande oportunidade. Segundo, a gente vai ver um retrato de como hoje os conselhos estão remunerando esses profissionais. E por último, a gente vai ver como se preparar, como estar pronto, com a caixa de ferramentas robusta para que você possa atuar no Conselho das Empresas. Isso tudo com um pano de fundo aqui, que é o networking. Você precisa estar nesses movimentos, no maior movimento de conselheiros da América Latina, porque não tem jeito. Conselheiro indica conselheiro, conselheira indica e recomenda conselheira. Essa é a grande realidade. Então a gente vai trazer aqui esse conteúdo profundo e denso do que realmente está acontecendo no mercado brasileiro. E ó, eu já começo aqui com uma frase de impacto. No mundo dos negócios no Brasil, não existem novos erros. Existem novas pessoas errando os mesmos erros de sempre. Farias, por que você está falando isso? Simples. Cada vez mais a gente vê empresas entrando em recuperação judicial. O ano passado, a gente teve, infelizmente, recorde de recuperações judiciais no Brasil. E por quê? Porque faltam conselheiros, faltam conselho nessas empresas. E antes da gente entrar aqui no conteúdo, que eu preparei com muito cuidado e carinho, o conselho está para a empresa, assim como o cinto de segurança está para o automóvel. Quem aqui tem coragem de entrar numa rodovia, dirigindo numa rodovia,
hoje em dia, sem cinto de segurança? Não tem, né? Não tem. Definitivamente não tem coragem. Se não tem coragem, o empresário hoje precisa entender, precisa aumentar o nível de consciência, e esse é o nosso papel aqui da Board Academy, aumentar o nível de consciência para implementar os seus conselhos, porque somente o conselho vai salvar essas empresas do abismo. Senão, infelizmente, essas empresas serão poeira na história dos negócios aqui no Brasil. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao workshop pré-conselho de executivo ao conselho, de C-Level ao B-Level, do profissional liberal, o advogado, o contador, o diretor, o vice-presidente de empresa, que já estão chegando no conselho desses negócios por todo o Brasil, tá? Bom, agora eu vou pedir então para o nosso time aqui subir a nossa apresentação para que a gente possa dar então início ao conteúdo que eu preparei com muito cuidado e muito carinho para você que está comigo aqui hoje, tá? Bom, de executivo a conselheiro, o plano prático validado por mais de 7.500 conselheiros que hoje atuam no Conselho das Empresas, Conselho Consultivo, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, vários comitês. São mais de 7.500 alunos que passaram por aqui e hoje atuam no Conselho das Empresas. E é isso que a gente vai ver aqui hoje, tá bom? Vamos lá. Seguindo aqui. Bom, para começar, importante eu me apresentar de maneira mais detalhada aqui. Eu sou Farias Souza, CEO da Board Academy. Sou graduado e tenho um MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, que eu tenho muito orgulho de ter passado por lá. E tive a oportunidade de passar por empresas como o próprio McDonald's. Estive lá por 15 anos, entendendo como funciona a máquina por dentro, por trás do balcão, literalmente com processos, com pessoas e principalmente entendendo como funciona todo o processo de governança e compliance. Tive 4 anos fazendo o startup da operação do Burger King aqui no Brasil. Burger King é uma empresa também global, o principal concorrente do McDonald's no mundo. Depois de lá, tive a oportunidade de passar pela Leroy Merlin, uma empresa de home center que tem hoje lojas espalhadas por todo o Brasil, uma empresa europeia que está no Brasil aqui desde 1995. E por último, atuei como diretor de operações no Walmart, um desafio enorme. Eu atuava nessa época como diretor de operações no sul do Brasil. A minha região era Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. A gente está falando aqui de 85 lojas, 9.300 colaboradores, mais de 2 bi de faturamento. Um desafio enorme, que eu tive também a oportunidade de aprender muito e trazer, então, a governança, principalmente a gestão nos negócios, até porque o varejo alimentar tem margens muito curtas, muito apertadas, então saber lidar com esse tipo de negócio é super importante. Hoje, eu atuo em 4 empresas como conselheiro, além de atuar como CEO, e aqui já fica a primeira dica para você que é executivo, advogado, profissional liberal, da oportunidade que você tem hoje de continuar atuando onde você está, na tua posição, e também já atuar em pelo menos um conselho, preparando a tua carreira do segundo tempo profissional para atuar somente no Conselho das Empresas. Então hoje eu estou em 4 conselhos, 2 conselhos são conselhos consultivos, 2 conselhos são conselhos de administração e daqui a pouco, já eu vou explicar para você quais são as principais diferenças entre eles, tá? Muito bem, seguindo aqui, eu não consigo, a gente aqui tem muito cuidado aqui na Board Academy, que a gente não consegue dar o próximo passo sem antes revisitar o nosso propósito e a nossa causa. E tá aqui, a Board Academy não é somente uma escola de negócios que forma e certifica conselheiros. Não, nós somos um movimento de conselheiros e conselheiras que tem como propósito salvar as empresas brasileiras. Eu falava na abertura desse encontro aqui, do workshop pré-conselho,
que, infelizmente, o mundo dos negócios aqui no Brasil sofre muito. A gente tem, infelizmente, muitos negócios que ficam pelo meio do caminho e várias pesquisas apontam isso. Em 5 anos, mais de 80%, quase 90% dos negócios que são criados em 5 anos, infelizmente, não sobrevivem. Porque faltam conhecimento, falta experiência naquele negócio e, principalmente, falta aconselhamento, falta conselho nesses negócios. Bom, seguindo em frente aqui, de maneira muito breve, eu vou apresentar o ecossistema da Board Academy, tá? O ecossistema da Board Academy, nesse primeiro círculo verde, eu vou só falar esses 5 primeiros, porque as ramificações são muitas e inúmeras. Mas a gente tem aqui conexão e networking. Não tem jeito, você só vai chegar no conselho se você realmente tiver networking com outros conselheiros e conselheiras. Valorização profissional. Óbvio, certificação. Precisa estar atualizado. Anota essa frase aí. Todo conhecimento é provisório e incompleto. Então, se você fez um MBA há 2 anos atrás, 3 anos atrás, certamente hoje mudou completamente e você precisa se atualizar. Então, essa valorização profissional é muito importante também para os conselheiros e conselheiras, tá? Depois, como a gente opera, cria oportunidades em conselhos. Então, a gente tem 4 empresas que fazem parte do ecossistema da Board Academy, que contratam, recomendam, indicam, sugerem nomes de conselheiros. Então, aqui, a gente tem, de um lado, a formação e, do outro lado, a gente tem empresas contratando aqui dentro da Board Academy. Depois, a gente tem investimento no ecossistema de inovação. Lá no ecossistema de inovação também tem a contratação de conselheiros, investidores, conselheiros. Então, aqui a gente tem uma oportunidade de recomendar os alunos da Board Academy, tá? E por último, capacitação e atualização, o update dos nossos conselheiros e conselheiras que passam por aqui. Ou seja, o ecossistema é completo, robusto, para que cada um dos alunos que passam por aqui tenha oportunidade também de atuar no conselho, tá? Então, resumindo, somos um movimento comprometido com a excelência, a ética. E aqui ética tem muito a ver com estética, pessoal. Você que está me ouvindo, me vendo aqui agora, o Walter Longo, que é conselheiro aqui da Board Academy, ele fala muito sobre isso. Ele esteve recentemente visitando o Japão, né? Japão é icônico, né? Um país icônico que eu não tive a oportunidade ainda de visitar, mas quem teve a oportunidade sempre traz que o Japão é impressionante pelos detalhes. E ele visitando lá uma rede de supermercados, ele ficou impressionado como a estética tem tudo a ver com a ética. Então você pode observar se você trabalha num ambiente que a luz está queimada, a parede está suja, rasgado, quebrado, esse ambiente é mais propício a não ter a ética nos negócios que deveria. E o contrário é verdadeiro. Um ambiente que traz conforto, está bem esteticamente, normalmente naquele local tem uma ética melhor, né? Se trabalha melhor esse tema de ética. E claro, a transparência nos negócios. Recentemente, há alguns anos agora, a gente viu um caso grande do varejo alimentar aqui no Brasil, lojas americanas, porque faltou um pouco, certamente, de transparência. E porque agimos de maneira transparente, atuamos de maneira transparente, ao final desse conteúdo aqui que está profundo e denso, eu vou trazer para você uma oportunidade e essa será a minha única e melhor oportunidade, tá? Bom, seguindo aqui, eu tenho muito orgulho de mostrar essa foto. Essa foto é uma foto emblemática. Ela aconteceu no Board Day, o dia do conselheiro, que acontece aqui em São Paulo. Aqui nessa foto a gente tem a oportunidade de verificar
um pouco mais de 40 pessoas que foram reconhecidas no palco desse evento. Que inclusive, um evento gigante, 1.200 conselheiros e conselheiras aqui em São Paulo. Então eles foram reconhecidos no palco por chegarem no conselho e, claro, usarem a sua bagagem, a sua formação aqui na Board Academy para levar mais longe ainda governança, gestão e compliance. Então aqui é uma pequena amostra, um pequeno retrato dos alunos que passam aqui pela Board Academy e foram reconhecidos recentemente no Board Day, o dia do conselheiro. E aqui, já entrando então no nosso conteúdo, eu queria colocar uma reflexão para você que está me acompanhando aqui. Você já ouviu falar ou conhece no chamado Golden Circle, que é um tema, uma tese que foi desenvolvida pelo Simon Sinek. Ele criou essa tese em 2 obras, 2 livros, que o primeiro deles é O Comece pelo Porquê e depois O Encontre o Seu Porquê. O Simon Sinek, ele é um escritor global, né? Super reconhecido, com esses best-sellers. E se você não teve a oportunidade de ler ainda, deixo aqui a minha dica para você. Comece pelo porquê. Mas Farias, ok, por que você está falando isso? Começar pelo porquê. Porque lembre-se, cada um de vocês aqui está no momento da jornada profissional. A minha jornada no conselho começou há 4 anos atrás. Então, um pouco mais de 40 anos, hoje eu estou com 48 anos, um pouco mais de 40 anos, onde eu tomei a decisão de ajudar as empresas brasileiras com a minha experiência. E aqui já fica o convite para você. Você com 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, nós precisamos devolver para a sociedade aquilo que a gente conquistou ao longo de todo o tempo, a nossa experiência, a sua experiência. Por isso que esse chamamento aqui do Simon Sinek trabalha em 3 grandes pilares. O primeiro pilar: o que você já construiu até hoje? Na sua vida pessoal, com a tua família? O que você já construiu na sua vida profissional? Ou se você é um empreendedor, empresário, o que você já construiu? O que você já fez? Segundo pilar do Simon Sinek: como você pode apoiar outras pessoas e, principalmente, como você pode apoiar empresas, negócios. Porque isso você apoia agindo de maneira no atacado. Atuando no conselho das empresas, você está, obviamente, atuando com 100, 200, 1.000 empregos, 2.000, 5.000, 10.000 em cada uma dessas empresas onde a gente vai atuar. Então, assim, como você pode ou já apoiou outras pessoas e outras empresas? E o terceiro, que aqui é muito, muito importante, por que você deveria deixar um legado para as pessoas? E legado, pessoal, você que está me acompanhando aqui, legado é aquilo que você deixa nas pessoas mais do que aquilo que você deixa para as pessoas. Eu vou repetir. Essa frase é uma frase do Walter Longo e ele sempre me fala isso. Farias, o que a gente está construindo aqui na Board Academy, a gente está deixando nas pessoas, mais do que deixar para as pessoas. Então, o que você está deixando nas pessoas? Então, com base nesse best-seller do Simon Sinek, Comece pelo Porquê, o que você está deixando de legado? A gente precisa construir e deixar um legado nas pessoas. E tem gente que passou aqui pela Board Academy, centenas e centenas, milhares e milhares de pessoas que passaram pela Board Academy que já encontraram o seu porquê. Aqui a gente vai ver, num vídeo muito curtinho que eu vou assistir com vocês, o depoimento do Marcos Lila, um dos nossos queridos board members, que passou aqui pela Board Academy. Hoje atua em 3 conselhos distintos
e tem um recado para você que está me acompanhando aqui. Vamos assistir ao vídeo? Produção, pode colocar na tela aqui, por favor? O que é felicidade para você? Felicidade para mim é ter um propósito na vida. E você encontrou o seu? Eu encontrei o meu. Quando que foi isso? Quando foi a virada de chave? A virada de chave foi agora em abril desse ano. Quando eu fui num evento da Board Academy. Eu me identifiquei muito com o Farias, né? Sempre trabalhei em multinacionais, muito pressionado, sempre entregando o resultado, trabalhando 12 horas por dia, numa loucura, né? Quando a Board Academy apresentou para mim um programa de conselheiro, né? Eu já estava querendo realmente tentar criar um plano B. E aí, cara, foi aí que eu descobri que ser conselheiro para mim seria uma coisa muito bacana. De saber que a gente pode ajudar não só uma empresa, mas ajudar várias empresas com conhecimento e com a expertise que a gente tem. E eu saí do evento, eu lembro que eu saí do evento super feliz. Nossa, isso para mim foi uma felicidade, né? Encontrar, quando é que a gente encontra um propósito do para quê, de fazer uma coisa do para quê, né? Aí a vida te dá sentido, né? E foi legal também, porque meus filhos estavam comigo naquele dia e eu fui pegá-los. Né, papai, que você... Ele fez a pergunta, por que você tá tão feliz assim? Que nem você tá me perguntando. Eu virei, filho, papai achou o propósito dele da vida, de achar uma coisa bacana que ele quer fazer. Mas o que é? Ah, o papai vai ser conselheiro. Muito bem, a gente teve a oportunidade então de assistir rapidamente o depoimento do Marcos Lilla. E ele fala, muito interessante aqui, né, pessoal, do porquê e do para quê. E o porquê e para quê? O porquê do propósito de vida. Por que você tem que ter, eu tenho que ter um propósito de vida? Por quê? É o propósito de vida que acaba dando o grande significado à nossa, à sua, à minha existência. Exatamente por isso, eu reforço. Você e eu, a gente precisa devolver para a sociedade um pouco daquilo que a gente conquistou ao longo de toda a nossa carreira profissional. Você que atuou em grandes empresas, multinacionais, você que atuou em empresa familiar pequena, média, micro, a gente precisa, com a nossa experiência, ajudar os empresários que estão aí fora a errar menos, servindo como o guardrail, pavimentando, iluminando e sinalizando a empresa para que ela não erre, a rodovia dessa empresa, o caminho dessa empresa. Então fica a minha dica aqui para que você possa também ter um propósito de vida, porque isso é que dá o grande significado à nossa existência. E por que eu falo isso? As pessoas não determinam o seu futuro. São os hábitos. Se você tomou a decisão de estar aqui comigo hoje para entender esse mercado do conselho, entender esse movimento, deixa eu entender melhor, buscar mais informação, esse hábito que uma vez estabelecido vai fazer, vai mudar, vai transformar completamente o teu futuro e o meu futuro. Essa é a grande realidade. Não tem jeito. Se você não der o passo de fé, ninguém vai dar por você. Você precisa dar esses passos e entender como funciona a oportunidade de atuar no conselho das empresas, tá? Mas ó, aqui eu vou fazer um pit stop conceitual com você para entender qual é o verdadeiro papel de um conselho, do colegiado. Como é que funciona? E aqui eu trago nos próximos minutos para colocar realmente o entendimento desse papel de ritos, rituais e rotinas do conselho para que você possa entender, tá? Vamos lá. Primeiro, essa também é uma frase do Walter Longo, que é: o papel do conselho é estimular as tendências, cobrar as pendências, sem perder a essência. Olha que frase poderosa. Você atuando no conselho consultivo, no conselho de administração, você precisa estimular nessa empresa, nesse negócio, as tendências. Por exemplo, inteligências artificiais, os agentes. Você está usando agente? Você conhece de inteligência artificial? Pessoal, é um tsunami, não é uma onda. É um tsunami que está vindo na nossa direção. Então você precisa sim estimular as tendências na empresa, cobrar e desafiar.
do dono, do CEO, as pendências, mas sem perder a essência. A essência é o mais importante daquele negócio. Quem criou aquele negócio? Eu costumo dizer que literalmente o FDP, que não é esse que você pensou agora, é o fundador, dono e proprietário da empresa, precisa entender que o que trouxe ele até aqui não necessariamente vai levar ele para o futuro. Anota isso. Empresas estão morrendo por fazer a coisa certa por tempo demais. Eu vou repetir isso. Empresas estão morrendo por fazer a coisa certa por um tempo longo demais. Então, sem perder a essência. Então, vamos entrar aqui num ponto para deixar claro para você que está me acompanhando até aqui qual é a diferença entre conselho consultivo e conselho de administração, tá? O conselho consultivo gera mais respostas que perguntas. Olha só que interessante. Enquanto o conselho de administração gera mais perguntas que respostas. Já o conselho consultivo orienta o CEO, ele tem mais um papel de orientativo ali. O conselho de administração controla o CEO. O conselho consultivo gera insights, enquanto o conselho de administração gera dashboards, alertas e controles. O conselho consultivo prioriza a inovação, as tendências, enquanto o de administração prioriza a governança, o compliance. Já o conselho consultivo é mais mentor, tem um papel de mentor, enquanto o conselho de administração é mais tutor. E por que eu estou falando isso? Porque agora a gente vai entrar num tema que é um tema bem novo, que vem acontecendo um movimento muito forte no mercado americano, que é o conselheiro nexialista. E eu já explico para você o que é isso. O conselheiro nexialista é o conselheiro do futuro. É o conselheiro que sabe ligar os pontos. Ele não é nem o especialista, nem o generalista, ele é o nexialista. E eu apresento para você, então, um resumo conceitual do que é um conselheiro, do que é a atuação, o papel do conselheiro nexialista. Vamos lá, resumo conceitual, Farias. Enquanto um generalista pensa no todo, o especialista pensa no detalhe e observa aqui, ó, o nexialista pensa na conexão entre os dois. Ele tem cabeça de hiperlink, ele liga os pontos. Enquanto o generalista é abrangente, o especialista é específico e o nexialista é relacional, ele relaciona problemas, situações, dificuldades, desafios, tá? O generalista tem confiança, enquanto o especialista tem certeza, o nexialista muitas, inúmeras dúvidas. Então, se você sempre tem dúvida, possivelmente você tem um pouco dessa habilidade de ser nexialista, tá? O generalista aceita a mudança, enquanto o especialista rejeita. Já o nexialista abraça a mudança. Ele quer, ele vive de mudanças. Mudou? Mudou de novo. Que bom que mudou. Então, o nexialista celebra a mudança. Então, de maneira bem breve aqui, o generalista ele tem 20% de intuição, 80% de razão. O especialista 0% de intuição e 100% de razão. Enquanto o nexialista, o conselheiro nexialista, tem 50% de intuição e 50% de razão. Observe as grandes diferenças aqui desse perfil mais moderno, que não é generalista, sem um pouco de tudo, ou especialista, sei de alguma coisa profundamente, e sim, sou e atuo de maneira nexialista, que eu sei ligar os pontos de todas os desafios e situações que as empresas passam, tá? Então, Farias, vamos lá. Mais do que generalista ou especialista, o conselheiro nexialista é o profissional capaz de, vamos lá, conectar áreas de conhecimento. Se eu tenho um problema, uma situação fabril na fábrica, como é que eu posso resolver isso com inteligência artificial e tecnologia? Se eu tenho
um desafio de turnover, de recrutamento e seleção de colaboradores. Como é que eu posso resolver isso? Ouvindo as pessoas do time Fabril. Então é conectar pontos. Traduzir tendências e estratégias práticas. Navegar com fluidez entre negócios e pessoas. E, claro, negócios, pessoas e cada vez mais tecnologia. Pessoal, não tem jeito. A tecnologia veio para ficar, você sabe disso. Tudo está na palma da nossa mão, no nosso celular. E agora, com essa facilidade das IAs, os agentes que, como eu falei há pouco, são um verdadeiro tsunami. Então, a tecnologia faz parte disso também. E por último, promover inovação com visão de impacto e propósito. Visão de negócio a longo prazo. Como é que eu vou impactar de maneira positiva os negócios, as pessoas, a sociedade. Então, esses são os 4: conectar áreas de conhecimento, traduzir tendências, navegar com fluidez e promover a inovação com visão de impacto, ok? Tá, Farias, mas por que então que o mercado agora decidiu que está demandando conselheiros nexialistas? Porque não tem jeito, gente. Cada vez mais as empresas enfrentam cenários complexos, desafiadores, voláteis, conectados. O mundo está mudando muito rápido, muito rápido. Isso quer dizer o seguinte: se a empresa não se adaptar rapidamente, ela infelizmente vai ficar pelo meio do caminho. Quantas empresas você não viu derreter pelo meio do caminho? Por exemplo, a gente no passado alugava vídeo, né? Fita de videocassete na maior locadora do mundo, Blockbuster. Não existe uma loja mais hoje. Mudou completamente. O streaming veio para ficar, né? Então a gente tem tudo na palma da mão no celular. E por isso, essas empresas precisam de você, de mim, que somos conselheiros nexialistas. Isso mesmo. Somos conselheiros nexialistas, tá? Bom, agora que eu terminei esse pit stop conceitual, principalmente ali da diferença entre o conselho consultivo e o conselho de administração, e também o que é um conselheiro nexialista, que você tem um pouco, eu tenho um pouco também, e a gente precisa desenvolver mais isso, tá? Agora, eu mostro para vocês algumas notícias recentes desse movimento silencioso que vem acontecendo no mercado brasileiro. Cresce o número de conselheiros, demanda por conselheiros aumenta, quanto ganham os principais integrantes do conselho, remuneração, número desvendado. Então eu vou fazer com você aqui agora um raio-x do mercado. O que tem de mais atual, remuneração, faixa etária, segmento de atuação, para que você possa aproveitar essa oportunidade, tá? Então, essa pesquisa que eu vou mostrar aqui, ela é recente, ela deve ter uns 40 dias que a gente tem essa pesquisa, que traz e mostra o panorama, o raio-x do mercado de conselheiros aqui no Brasil, tá? Essa pesquisa ela foi produzida pela Spencer, que é uma multinacional de recrutamento de conselheiros executivos, e ela mostra o seguinte: o retrato, R$ 61.686 é a remuneração média a cada um conselho. Eu atuo em 4 conselhos. Então, a remuneração média geral que a gente tem no Brasil, estou falando só de Brasil aqui, em torno de R$ 61 mil. 25% dos conselhos dessas empresas são remunerados também por ações. Então, você tem a remuneração fixa e também uma parte em ações. E 3,8 vezes é o que recebe o presidente do conselho dessas empresas, tá? Farias, quais são os principais segmentos de atuação? Primeiro, quem paga melhor aqui? Serviço financeiro, educação e governo, saúde. Olha como saúde está aqui, ó, puxando inclusive para cima a média, né? Para cima.
bens de consumo, indústria. E a gente tem outros 32 setores, só que esses daqui são os mais relevantes para você ficar atento, você ficar atenta, que é o seguinte. Eu tive a minha história profissional dentro do varejo alimentar, você viu, né? McDonald's, Burger King, Leroy Merlin, Walmart. E hoje eu atuo em 4 empresas de tecnologia. Tem nada a ver, não tem nada a ver com varejo alimentar. Então, se você está no agro, farma, varejo, indústria, serviço, você também pode atuar no conselho de outras empresas. Bom, seguindo aqui. 9 é a quantidade média de membros por conselho. 44% são independentes. Eu atuo como um conselheiro independente. Eu não sou sócio das empresas onde eu atuo. Então você também pode ser e atuar como membro independente dessas empresas. E 21% aqui de novos membros mulheres. Aqui também tem uma oportunidade de mulheres atuar no conselho. Um pouco aqui da faixa etária. Olha só que coisa interessante. A gente tem 25% de board members acima de 50 anos. Entre 50 e 60, 31% quase. E acima de 60, 44%. Isso quer dizer o quê? Quanto antes você puder começar no conselho, melhor, porque você vai ter uma longa jornada atuando nos conselhos. Esse é o segundo tempo profissional que a gente tem. Então, a tua bagagem vai te colocar nesses conselhos, ok? E para finalizar essa parte do retrato, aqui, atualmente, tá? 18% são mulheres, 10% são membros estrangeiros de empresas que querem abrir lá fora ou aqui dentro do Brasil. E desses 10%, 42% são europeus, tá bom? Muito bem. Então, esse retrato aqui é o mais atualizado. Então, para que você tenha aí a informação correta e completa do panorama, o raio-x do mercado de conselheiros aqui no Brasil. E aí, pessoal, eu vou entrar agora aqui no conteúdo na jornada. Já mostrei que existe um movimento silencioso que o mercado brasileiro está contratando. Existem hoje no mercado brasileiro um pouco mais de 45 mil empresas. Eu vou repetir esse número. Um pouco mais de 45 mil empresas com porte e complexidade para contratar você como conselheiro e conselheira dessas empresas. Então, se tem essa oportunidade, essa demanda, por que você não está atuando em conselho ainda com a experiência que você tem? E o que eu vou mostrar daqui para frente é o caminho, a jornada, passo a passo, o plano definitivo, a solução definitiva para que você possa, então, chegar à cadeira de conselho. Hoje, como eu falei, eu atuo em 4 conselhos. E a gente tem várias pessoas aqui na Board Academy que atuam em 4, 5, 7, 9 conselhos. O Walter Longo, que é conselheiro aqui da Board Academy, ele está em 9 conselhos. Todos os conselheiros que chegaram e conseguiram essas cadeiras de conselho seguiram exatamente esse caminho que eu vou mostrar para você aqui agora, tá? Primeiro é entender. Ninguém nasce conselheiro. Acredite, eu comecei como atendente do McDonald's lá atrás, 1993. Se eu comecei como atendente e hoje estou em 4 conselhos, imagina onde você pode chegar. Imagina em quantos conselhos você pode atuar. Reflete aí. Como você tem experiência, eu tenho certeza disso. Você tem experiência e pode ajudar outros empresários que estão loucos aqui para contratar a tua experiência, mas não sabem que você está disponível para atuar no conselho dessas empresas. Então, ninguém nasce conselheiro. E aqui eu estou falando de uma panela fechada, tá?
Porque conselheiro recomenda conselheiro. Importante, ó. Eu estou em 4 conselhos. Ao total, somos 16 pessoas. Eu e mais 15 outros conselheiros. Todos nós nos recomendamos para outros conselhos. A recomendação aqui é muito forte. Ninguém nasce conselheiro, mas para você chegar à cadeira de conselho, você precisa usar método. Clareza, método e execução. Clareza, método e execução. Tá, Farias, mas clareza como assim? Quais segmentos você tem experiência que você pode ajudar outros empresários? Tem que focar nesses segmentos para começar. Obviamente, depois você pode ir para outros segmentos. Método. Na raça não vai. Na raça não vai mais. Tem que ter inteligência aqui. Tem que ter plano. Esse é o plano de você se atualizar do mundo da governança e os papéis, ritos, rituais e rotinas do conselheiro e colocar a mão na massa. Participar dos movimentos de conselheiro, os encontros, os eventos, as formações. Não tem jeito. A posição de conselho não vai bater a sua porta aí e falar assim, vem atuar aqui no meu conselho e me ajudar. Definitivamente não vai fazer isso. Você vai ter que dar o passo de fé. Não tem jeito, ok? Então, clareza, método e execução. Agora eu vou detalhar o que seria, então, esse método. São 4 passos. O primeiro passo, não tem jeito. Se no passado você precisava andar para ficar no lugar, agora você precisa correr. E correr muito para ficar no lugar. Não tem jeito. Aqui é o desenvolvimento pessoal. Farias, que competências e skills necessárias para que eu possa, então, fazer uma boa transição? Primeiro, você já deu o primeiro passo, que é estar aqui comigo, entendendo esse movimento de conselho. Fazendo parte desse movimento. Segundo passo, networking. O networking de conselheiros vai te colocar em salas de conselho que nenhum diploma ou certificado vai te colocar. Eu vou repetir isso. O networking qualificado, ultra qualificado de outros conselheiros vai te colocar em salas que nenhum diploma vai te colocar. Você tem que estar no meio dessa galera, não tem jeito. Passo número 3, visão de oportunidade. Você está fazendo isso aqui agora. Deixa eu ver o que está acontecendo nesse mercado de conselheiros e conselheiras. É uma oportunidade? Aonde? No Sudeste? No Sul? Centro-Oeste? Norte? Nordeste? Que áreas contratam mais? Que segmentos contratam mais? É isso. Você precisa entender e ter essa visão que é uma grande oportunidade. E ó, daqui a um tempo, você vai começar a observar no LinkedIn, das pessoas que você conhece ali. Bom, LinkedIn é a maior vitrine, a maior plataforma, né, de profissionais do mundo. Daqui a pouco você vai ver um colega seu, um par, um amigo, um conhecido, assumindo uma nova posição de conselho. O outro também, o outro também, o outro também. Sabe por quê? Porque o C-Level já não toma todas as decisões, já não está mais no estratégico. Quem está no estratégico é o B-Level. Essa é a nova onda. É o novo tsunami que veio para ficar. Então é de C-Level a B-Level. Atuar no board das empresas. Eu vou repetir, de C-Level a B-Level, ok? Visão de oportunidade. E por último, o último passo aqui, extremamente importante. Nenhum empresário vai abrir a cozinha da empresa dele para quem não confia. Como é que você, então, coloca o approach, né? Como é que você faz o approach com esses empresários que estão contratando? Como é que você chega nesse empresário? Como é que você oferece, faz uma proposta de atuar e montar um conselho para ele? Como é que funciona o ciclo de vendas disso? Como manda uma proposta? Como apresenta uma proposta? Você precisa saber, então, qual é então esse caminho
Qual approach eu preciso ter com os empresários que estão na minha frente? E aqui, nessa parte do plano, eu passei para você 3 pilares. Então, clareza, método e execução. Tem que ter. Qual segmento você vai atuar? Qual plano você tem e executar esse plano. Te passei os 4 passos. Primeiro, o mapa do networking, ou melhor, atualização, skills necessárias para você atuar no conselho é o primeiro passo. O segundo passo, o mapa do networking. Você tem que estar dentro dos movimentos de conselheiro, não tem jeito. Isso é extremamente importante para você. Falei também do approach junto aos empresários e falei, obviamente, você precisa desenvolver cada vez mais essa atualização geral dos conhecimentos que você tem, tá? E por que eu falo isso? Porque, olha essa taxa. 80, é um pouco mais, inclusive, tá? 85% das posições de conselho são preenchidas por indicação. Indicação, recomendação. Eu falava há pouco, você não vai conseguir entrar no conselho se não tiver recomendação. Não consegue. Só consegue com algum outro conselheiro ou conselheira te recomendando para aquela empresa. O processo é muito complexo, é de confiança. E por isso, então, que eu acredito muito que este é o melhor momento. Ou melhor, esse slide, inclusive, ele deveria ser, este é o segundo melhor momento. Porque o melhor momento foi há um ano atrás. Porque aí você já poderia estar atuando em 1, 2, 3, 4 conselhos igual eu estou atuando. Sendo reconhecido pelo trabalho que você fez durante toda a tua carreira profissional, a tua jornada profissional e principalmente sendo recompensado pelaquilo que você está fazendo, aquilo que você está aportando de valor na empresa onde você está atuando como conselheiro. É isso. E por isso que eu apresento a você, então, o Programa de Formação e Certificação de Conselheiros, que é o programa mais completo, com maior e melhor networking da América Latina. A gente tem muito orgulho de ter formado aqui um pouco mais de 7.500 conselheiros que hoje atuam no Conselho das Empresas por todo o Brasil. E para você saber um pouquinho como funciona, o que é o Programa de Formação e Certificação de Conselheiros, eu vou exibir agora um vídeo muito curtinho. E agora, então, eu peço para o nosso time aqui da técnica para que possa apresentar esse vídeo. Muito bem, tivemos a oportunidade agora de assistir um breve vídeo de como funciona na prática o Programa de Formação e Certificação de Conselheiros. Tá, Farias, mas como é que eu faço então para aproveitar? Você falava há pouco de 45 mil empresas e agora eu estou vendo 120 mil profissionais. Isso são 45 mil empresas que têm porte e complexidade para montarem, estruturarem seus conselhos e precisam da tua experiência, da minha experiência. Eu falei, né? No mundo dos negócios, não existem novos erros. Existem novas pessoas errando os mesmos erros de sempre. E você pode ajudar essas empresas a errar menos. Atuar como guardrail, como cinto de segurança. Então, não tem jeito. Nos próximos 2 anos,
Você verá, e eu estou vendo isso, vários executivos, advogados, contadores, profissionais liberais, médicos, que são diretores médicos de clínicas, hospitais, atuando no conselho das empresas. Farias, eu tenho 35 anos. Você tem experiência? No quê? Em M&A, em compra e venda de empresas? Você tem experiência em tecnologia, implementação de agentes, de IA? Você tem experiência em operações, em comercial, em marketing? Você tem experiência em recursos humanos? Você tem que fazer parte desse movimento. As empresas estão demandando, então, o teu conhecimento e a tua experiência para atuar no conselho delas. E por isso, e foi pensando nisso, nessa demanda de 120 mil profissionais, hoje, essa demanda é de hoje. E a tendência é aumentar. Por quê? No mercado americano hoje, toda vez que um empresário, um empreendedor vai abrir uma empresa, ele contrata três profissionais. Um contador, que na maioria das vezes é o primeiro ou segundo conselheiro. 2, ele contrata um advogado. Então, estatuto ou contrato social, acordo de sócios. Quem faz normalmente esses instrumentos, quem monta esses instrumentos são os advogados. E também existe esse movimento lá de contratação de o primeiro conselheiro. Então, um contador, um advogado e um conselheiro. Isso é real no mercado americano. Logo, você sabe, 2 ou 3 anos depois, o que acontece? Esse movimento chega no Brasil. E já chegou. Você vai começar a perceber isso principalmente no LinkedIn, vendo várias pessoas se atualizando o seu cargo no LinkedIn como conselheiros. E foi pensando nisso que a gente então desenvolveu, criou, há 3 anos, o Programa de Formação e Certificação de Conselheiros, para que você possa dominar as principais práticas, ritos, rituais e rotinas do conselho, trazendo para você reconhecimento e autoridade no mercado, no teu segmento, para que as empresas do teu segmento possam te contratar de maneira rápida e segura, porque a gente já fez isso para 7.500 board members. Já tem um histórico aprovado, validado e comprovado de não só formação, certificação, mas também de contratação de conselheiros e conselheiras. Então, o programa de formação e certificação é mais do que um programa. É uma verdadeira caixa de ferramentas. Aqui dentro você vai ter aquilo que você precisa de maneira atualizada para atuar de maneira efetiva dentro dos conselhos, sejam eles conselhos consultivos, conselhos de administração ou até mesmo o conselho fiscal. Por exemplo, o contador pode atuar no conselho fiscal das empresas. Ele tem muito conhecimento nisso. O advogado pode atuar no conselho consultivo de administração. O engenheiro, quer dizer, o médico, o diretor médico pode atuar no conselho de uma clínica, de uma rede de hospitais. Então, assim, aqui a gente está falando de profissionais que têm experiência, rodagem, bagagem para ajudar as empresas médias pelo Brasil. Como eu falei, são mais de 45 mil empresas hoje que têm porte e complexidade. Dentro do programa de formação e certificação de conselheiros, a gente tem vários temas. Ao total são 18 temas. Então você vai ver estratégia de comunicação corporativa. Se a empresa não comunica, alguém comunica pela empresa. Isso é um perigo. Fundamentos da governança corporativa. Vamos revisitar esses fundamentos. Planejamento estratégico. A disciplina número 4 aqui, ó, papéis e responsabilidades dos órgãos colegiados. Como é que funciona? Qual é o teu papel no conselho? Como é que você sugere? Como é que você recomenda? Como é que é a ata, todo o sistema de ata, de assinatura de ata, de votação, se for o caso? Finanças. Vamos dar um banho de loja de finanças. Esse é o momento de você revisitar alguns pontos. Ou
aprender aqueles que você ainda não tinha visto. Aspectos societários. Como fazer e orientar o dono da empresa num bom acordo de sócios, estatuto ou contrato social. Depois, conselho empresa familiar. Muito interessante aqui. Mais de 90% das empresas são familiares. Você precisa saber como funciona. A empresa familiar é diferente de uma corporação, completamente diferente. Então, quais são os indivíduos chaves dessa empresa familiar? Então, você vai ver aqui dentro desse módulo número 7. Conselhos de alto impacto e com visão de futuro. O conselho que pensa para fora e para frente. Não só olhando o DRE, balanço, balancete, P&L, e sim olhando para o futuro da empresa. Pavimentando, iluminando e sinalizando essa rodovia para o futuro, a rodovia da empresa. Depois a gente tem ética, cultura, propósito. Eu comecei esse conteúdo de hoje, do workshop, falando de propósito. Se a empresa não tem um propósito, não tem jeito. Vai derreter. Vai derreter, não tem jeito. Inovação, transformação digital. LinkedIn para conselheiros. Como é que está o seu LinkedIn? Como é que está a qualidade do que está lá? A gente vai dar um banho de loja nisso também. Te mostrar as principais ferramentas, como você tem que agir dentro do LinkedIn, como você pode ser notado, reconhecido, ser visto dentro do LinkedIn. Depois ESG, ecossistema de negócios. E aí a gente vai apresentar para você, aqui é o creme de la creme, mercado de conselheiros. A gente vai botar de frente, você de frente com os principais empresários que estão contratando aqui no Brasil. Então aqui tá o ponto-chave de você se aproximar de quem realmente demanda as vagas de conselho. E por último, marca pessoal e posicionamento. A gente vai dar uma olhada geral aí em como está o teu perfil. E também o bot print, que é como vender o serviço de conselho para as empresas. Aqui um pouquinho dos mentores. Quem são os mentores, professores, que todos eles, todos, sem exceção, atuam em conselhos empresariais. Essa é uma regra nossa aqui que tem que ter experiência. Até porque esses conselheiros vão trazer para cá, para você, o que acontece lá no campo de batalha. Por exemplo, o Walter Longo está em 9 conselhos. O Eduardo está em 7 conselhos. O Rogério em 3 conselhos. O Marcelo Simonato em 4 conselhos. Todos eles são conselheiros e conselheiras que estão no campo de batalha e trazem a realidade. Aqui um pouquinho do perfil da turma que você vai encontrar aqui no programa de formação e certificação de conselheiros. 32% são board members. Ué, Farias? Isso são conselheiros e conselheiras que vêm se atualizar de tempos em tempos, já estão lá no conselho das empresas e vêm para cá se atualizar. 14% de empresários. 14%. Ué, esses empresários vêm fazer o programa para atuar no conselho de outras empresas? Vem para contratar, entender como funciona o conselho, todos esses aspectos de governança e principalmente contratar. Então, em todas as turmas que a gente teve até hoje, todas, a gente teve empresário contratando aluno de dentro da turma, fazendo negócio com aluno da turma. Aqui está uma grande oportunidade. E do lado direito da sua tela aí a gente vê quais são os principais segmentos que estão aqui no programa de formação. A gente tem então bens de consumo 30%, bancos e serviços financeiros 19%, varejo 12%. Esses são os maiores, tá? E agora a gente já tem visto um pouco mais de energia. A energia está subindo um pouquinho mais de 13% para 15%. Ou seja, esses são os principais segmentos que estão aqui dentro de alunos que fazem parte dos programas de formação e certificação de conselheiros, tá? Dentro do PFCC, que é o programa de formação, a gente tem a sala de conselho. Aqui eu coloco você dentro de uma empresa real, num case de uma empresa real,
para que a gente possa avaliar o teu papel. Tudo aquilo que você aprendeu no programa, a gente vai testar num ambiente seguro. Exatamente isso. Entender como está funcionando, então, a tua recomendação, o teu papel, a tua atuação. E a gente vai te recomendar, então, alguns pontos ao final, que é a sala de conselheiros, que é o nosso querido CNP. O conselho na prática. Você vai vivenciar na realidade a vida como ela é real, a dinâmica de um conselho. Participando ali das discussões, dos desafios, numa grande simulação que é real, de uma empresa real, tá? Te dando, então, a grande oportunidade de você aplicar tudo aquilo que você aprendeu no programa de formação em prática, te dando essa caixa de ferramentas e construindo, claro, uma rede de contatos muito poderosa e, obviamente, aprimorando ali as suas habilidades como conselheiro e conselheira, tá? E agora eu vou pedir, então, para o nosso time aqui colocar um vídeo rápido também, de como funciona na prática. Conselho na prática. Você vai participar do Conselho na Prática com a gente aqui. Bom dia, prazer enorme estar com vocês aqui. A prática leva à perfeição. Prazer enorme estar com vocês aqui, cada um de vocês. Muito feliz também porque a gente está impactando, Tomiato, a vida das pessoas. O mundo de negócios aí fora precisa da gente. São mais de 45 mil empresas que hoje têm porte e complexidade para terem e estruturarem seus conselhos consultivos. A gente está transformando o mercado. A gente está transformando e vai transformar o mercado, eu não tenho dúvida disso. Muito bem, tivemos a oportunidade então de ver uma pitada de como funciona o CNP, o Conselho na Prática, mão na massa, é isso mesmo. Bom, aqui algumas das empresas que já mandaram então seus conselheiros executivos a participarem então do Programa de Formação e Certificação de Conselheiros. Aqui a gente tem a Gol, Mastercard, McDonald's, Azul, a gente tem aqui a Sabesp, o BTG Pactual, a Vivo, ou seja, Leroy Merlin, Grupo Bandeirantes. Temos até uma pessoa que hoje atua no conselho da NASA, um brasileiro que passou por aqui, fez o programa de formação e certificação e hoje atua na NASA. Então imagine você sentado ao lado, olha o networking ultra qualificado que a gente tem aqui. Então você sentado ao lado de um conselheiro, de uma conselheira dessas empresas aqui. Olha o poder que isso tem. Além disso, o programa de formação e certificação tem certificado internacional. É isso mesmo. Você pode atuar no Brasil e até fora dele. Principalmente aqui na América Latina. Muitas empresas, também seguindo esse movimento de implementar conselho, estão contratando conselheiros. O México, então, nem se fala. É um grande celeiro de contratação de conselheiros e conselheiras. O certificado da Board Academy, ele é internacional. Tem validade lá também no México, no Chile, na Colômbia, na Argentina, Uruguai, Paraguai. Então você pode atuar não só no Brasil, como fora também. E um detalhe, os 4 conselhos que eu atuo hoje, todos eles são de maneira remota. Eu não vou na empresa. Eu dedico de 8 a 10 horas por mês, um dia praticamente, para atuar e ajudar essas empresas no conselho. Totalmente online, remoto. As reuniões são feitas pelo Teams, pelo Zoom, pelo Meet. Então, não necessariamente você... Farias, eu estou aqui em Belém do Pará.
Tem oportunidade? Claro que tem. No interior de São Paulo aqui, de você atuar daí de maneira remota no interior de São Paulo, no Rio de Janeiro, no interior de Santa Catarina, que é pleno emprego, as empresas estão crescendo. Então aqui tem muita oportunidade, inclusive também, de atuar Latam, fora do Brasil, aqui na América Latina. E aqui, pessoal, tem 2 temas que eu quero trazer com muito cuidado aqui, muito carinho, que é o Board Bank. Não é um banco financeiro, é um banco de dados dos conselheiros, onde as empresas consultam para contratar você. É isso mesmo, é um grande banco de dados dos alunos que passam pela Board Academy, onde a gente recomenda para as empresas. A empresa entra lá, faz o filtro, verifica o perfil, chama para uma entrevista e contrata o conselheiro e a conselheira. Então você pode fazer parte disso também, participando do programa de formação e certificação de conselheiros. E por último, a imersão, onde a gente junta num dia um evento presencial. Se você puder vir, melhor, mas aqui ele fica facultativo a você. Então você pode, se você puder vir, existem 4 datas no ano. Então você vai escolher uma data daqui a 3 meses, 6 meses, para participar da imersão, que é: a gente junta empresários com conselheiros, em torno de 300 pessoas, e faz ali aquilo que a gente chama que é a aproximação, né? O matchmaking, ou seja, aproximando conselheiros que estão terminando a sua formação de conselho com empresários do outro lado que estão no processo de recrutamento de conselheiros e conselheiras. Então, essa aproximação que faz com que a gente saia daqui já com algumas boas oportunidades de atuar no conselho. E aqui eu tenho muito orgulho dessa tela, que é o NPS da Board Academy. Essa é uma nota dada pelos alunos que saem daqui, que vão atuar no conselho das empresas, e a gente pede então para que eles possam nos avaliar. Hoje, a Board Academy tem 92 de NPS. E ó, nota, a gente está falando aqui de marcas icônicas como o Boticário, uma marca que eu sou fã, uma marca brasileira, Amazon, Apple, Audi, Starbucks. Estou falando aqui de marcas espetaculares e a gente tem muito orgulho de ter 92 de recomendação, de 0 a 100. 92 é a nota que a gente tem de recomendação dos nossos queridos alunos. Até porque é o seguinte, a gente preza muito pela qualidade da entrega. Então, a gente faz todo um processo de avaliação para ver se realmente o teu perfil é o perfil que a gente quer ter na turma. Porque a gente quer colocar você no lugar certo, com as pessoas certas. Com isso, a nossa missão aqui na Board Academy, ela é muito mais facilitada, muito mais clara. Fazer com que você chegue no conselho, se atualize, chegue no conselho, porque isso é altamente rentável para a Board Academy. Pessoal, o ROI desse negócio, o ROI é o retorno sobre investimento, tá? Sobre investimento. É altíssimo. Com um conselho, em um mês, você já tem ROI positivo aqui. Mas ó, antes de eu liberar aqui essa oportunidade que eu falei para você no início, que novamente é exclusivo para quem está aqui comigo, quem deu esse passo de fé, quem está seguindo nessa jornada rumo ao conselho, que é exclusivo para quem está aqui comigo, eu separei aqui e eu vou liberar para você que está aqui bônus. Para você que tomar a decisão, eu vou transformar, eu junto com a diretoria da Board Academy, a gente vai transformar o teu futuro no conselho. Essa é a informação que eu tenho para você. E primeiro, eu já quero te dar aqui o primeiro bônus. Para você que tomar a decisão de entrar agora, dar esse passo de fé rumo ao conselho, eu vou liberar o primeiro bônus, que é a mentoria exclusiva com os diretores e conselheiros da Board Academy. Essas 6 pessoas estarão ao vivo no Zoom
para te atender, para te mentorar, para te ajudar, para te dar o caminho, para mostrar, desenhar e te ajudar no caminho rumo ao conselho das empresas. Aqui, como precisa ser um grupo pequeno, é somente para os 10 primeiros, tá? Eu não consigo liberar mais com isso, porque a gente quer qualidade aqui. Então, para os 10 primeiros que tomarem a decisão, eu já vou mostrar para você como você vai fazer isso. A gente vai liberar o bônus número 1, que é a mentoria exclusiva com os diretores e conselheiros da Board Academy, tá? Bônus número 2, aqui é matador. Eu vou liberar para você que tomar a decisão hoje aqui, o maior e melhor clube de conselheiros da América Latina. Eu estou falando o seguinte, que você vai ter acesso a mais de 7.500 conselheiros, board members, do Brasil e América Latina, para você se relacionar, para você conversar, marcar um café, um bate-papo, um almoço e, claro, fazer bons negócios e chegar no conselho. Eu vou te colocar no Board Club, o maior e melhor clube de conselheiros da América Latina. Com isso, você vai ter acesso diretamente aos conselheiros e conselheiras que hoje estão atuando no campo de batalha. E um bônus número 3. Esse aqui também é matador. Board Class. A maior e melhor plataforma Boardflix do conselheiro. Aqui é a caixa de ferramentas. Aqui tem materiais, tem conteúdos, dá para você maratonar. Aqui você vai ter acesso, por exemplo, a materiais como eu implemento o regimento interno num conselho. Quais são os ritos, rituais e rotinas? Checklist, passo a passo. Plano, o Canva do conselheiro. O que eu preciso fazer na primeira reunião? O que eu preciso fazer quais são os meus papéis? O que eu preciso fazer se eu precisar sair do conselho? Como é que eu aviso? Como é que eu comunico? Qual é o momento certo? Porque, por exemplo, muita gente me pede, Farias, como é que eu faço para chegar no conselho? Mas poucas pessoas me perguntam como eu faço para deixar um conselho. Então aqui, o terceiro bônus é a Board Class. A nossa Boardflix. Mais de 35 mil reais em programas aqui dentro para você, conselheiro moderno, um conselheiro nexialista. Então vou recapitular aqui agora, tá? Vamos lá. PFCC, Programa de Formação e Certificação de Conselheiros. 130 horas de programa de formação, conexões estratégicas com outros conselheiros, Toolkit, que é a caixa de ferramentas, Board Bank, o banco de conselheiros onde as empresas vêm te contratar, conselho na prática, certificado internacional, mais 3 bônus, mentoria, Board Club, o maior e melhor clube de conselheiros da América Latina, e Board Class. Mais de 35 mil em programas. E um detalhe, você pode fazer de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. A gente tem vários alunos. Estados Unidos, Londres, Inglaterra, Portugal, Angola, Chile, México, Argentina, Colômbia. A gente tem vários alunos de outros países e outros locais que São Paulo, porque fazem o programa de maneira ao vivo e online, síncrono. Então você que está em Belém do Pará, está em Palmas, Porto Alegre, Goiânia, Rio de Janeiro, na agenda que você puder, porque a gente tem aqui 4 momentos de entrega. Pode ser segunda e terça, segunda e quarta. Então a turma que a gente está abrindo aqui pode ser segunda e quarta, terça e quinta, terça-feira presencial aqui na Board Academy, que pode ser também. Farias, eu estou aqui em São Paulo, eu quero fazer presencial. Toda terça-feira aqui na Board Academy. Hoje, inclusive, eu estou aqui na sede da Board Academy. Ou você pode fazer também aos sábados. Trabalho muito dia de semana, não consigo participar. Ao vivo e online, todo sábado. Pessoal, programa de formação, esse é o resumo. Qual é o investimento para esse programa na Board Academy? Então, se você ligar aqui, a gente fica no Itaim Bibi, em São Paulo, na região nobre aqui de bancos financeiras. Aqui perto a gente tem o Google, Facebook, temos BTG Pactual, XP Investimento. Os principais conglomerados financeiros estão aqui no Itaim Bibi. Então é você nessa atmosfera
nessa bolha de oportunidades que a gente tem aqui, tá? Então, o investimento para o programa de formação e certificação de conselheiros, hoje, ele tem um investimento de R$ 23.990. Mas como eu falei, eu trouxe para vocês aqui algo exclusivo, com muito carinho, muito cuidado, para que você possa, ainda nesse ano, atuar no Conselho das Empresas. Então, a gente tem uma oportunidade de uma reserva, uma pequena reserva para você garantir ali as 10 posições e ter a mentoria dos diretores e conselheiros da Board Academy. Então, uma reserva de R$ 497, pequenininha, e 12 parcelas de R$ 1.299 para você mudar completamente o teu futuro, a tua jornada daqui para frente, atuando no Conselho das Empresas. E olha, novamente, hein? Depois vão dizer que você teve sorte, você tomou a decisão hoje, caiu para dentro, daqui a um ano vão falar assim, tá vendo? Teve sorte, chegou no conselho. Não. Teve o passo de fé que você está dando hoje. Bom, então vamos ver se você entendeu do que se trata aqui. Eu estou falando do programa de formação e certificação e como o nosso propósito é que os programas tenham muita qualidade, sejam muito bem aproveitados pelos nossos membros. A gente precisa conhecer quem é você, qual é o seu porquê. Qual é o seu porquê? E por isso, eu vou convidar você agora a fazer uma aplicação. Essa aplicação deve levar no máximo 2 minutos. A gente precisa conhecer um pouquinho você. Na sequência, um dos nossos especialistas entrará em contato com você, te fazendo uma entrevista, para verificar se realmente o programa de formação é para você e você é para o programa de formação e certificação de conselheiros. A gente quer ter aqui o perfil mais alinhado, o perfil que realmente sabe e entende qual é o seu porquê e o seu para quê. A gente busca, então, uma qualificação desses perfis. E por isso que você precisa aplicar. Repetindo, as vagas são limitadas, a gente quer muita qualidade aqui, a gente quer bons debates, profundidade, experiência. Então a gente vai olhar o teu perfil, até porque as vagas são limitadas, e a gente tem esse nível de qualidade de entrega na Lua. Lembra? 92 de NPS. A gente precisa manter essa qualidade no nosso programa e por isso que as turmas são limitadas. São realmente ultra qualificadas, com um networking ultra qualificado. Imagina você do lado do presidente da Azul, do lado do vice-presidente do McDonald's, da Mastercard, da Gol, do BTG. São essas pessoas, esses profissionais que estão aqui dentro. Então, por isso que a gente precisa manter o nível de qualidade e avaliar o teu perfil antes de colocar você para dentro, tá? Bom, então a partir de agora, eu vou pedir para o time e vai abrir aqui embaixo, ó. Aqui embaixo vai abrir um botão, a aplicação. Você vai poder aplicar, vai cair aqui para um especialista nosso e a gente vai avaliar o teu perfil. Ou você pode também digitar boardbr.com/PFCC. PFCC. 130 horas de programa, conexões, caixa de ferramentas, board bank, CNP, certificado internacional e 3 bônus. Mentoria para os 10 primeiros que toparem, que forem aprovados. Board Club, Board Class. Ou seja, 9 entregáveis. Então, indo para o final aqui, algumas oportunidades só passam uma vez na nossa frente. E eu tenho certeza que você vai me agradecer por esse vídeo que você está vendo hoje. Tem gente, tem profissional, homens e mulheres de negócio, que ao final do programa de formação falam assim: Farias, eu estou com 82 anos e você me deu uma nova vida. Isso é muito gratificante. Então essa é a oportunidade que bate a tua porta, só que ela não vai bater 2 vezes não. Depois, se você quiser, você vai ter que pagar o preço cheio. Não vai ter processo seletivo que vai te ajudar nesse processo agora. Não vai ter. Você vai ter que pagar o preço cheio. E agora, a condição é exclusiva.
Risco zero, R$ 497. Então, clica aqui no botão aqui abaixo, aplicar a aplicação. Você vai cair então para um nosso especialista e a gente vai verificar se você realmente pode e deve fazer parte do programa de formação e certificação de conselheiros. E para finalizar aqui a minha apresentação, eu tenho essa frase. Essa frase ela é muito emblemática para mim. Essa frase define o que a gente tem feito no mercado de conselheiros e conselheiras no Brasil. Você está onde você se coloca. Você quer estar no conselho? Não tem jeito. Esse é o plano validado por mais de 7.500 conselheiros e conselheiras que chegaram no Conselho das Empresas, nos conselhos empresariais. Então você precisa estar no programa de formação e certificação de conselheiros, tá bom? Bom, então vou pedir para o nosso time aqui tirar a apresentação da tela. E eu quero agradecer muito pelo papo que a gente teve aqui, pelo conteúdo, pelos pilares que eu trouxe aqui e que vocês me acompanharam, que você me acompanhou até agora. Novamente, eu me coloco à disposição. Aplica, o botão está aqui embaixo. Aplica, se aproxima da Board Academy. Eu e toda a diretoria e o conselho da Board Academy, juntos, nós vamos te ajudar, te apoiar com esse plano detalhado, ombro a ombro, para que você possa chegar no conselho, porque as empresas aqui fora estão demandando. E você chegando no conselho, sendo bem remunerado, bem reconhecido, isso é altamente rentável para a Board Academy, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado, que esse conteúdo tenha valido a pena e a gente se encontra, então, no programa de formação e certificação de conselheiros da Board Academy. Tchau, tchau! Os líderes de pequenas e médias empresas enfrentam solidão na gestão. O conselho tem papel importante em empresas familiares. O conselheiro recebe em média R$80 mil por mês. Conselhos de empresas no Brasil ficam mais profissionais e oferecem remuneração milionária. A presença feminina nos conselhos deve ser muito fomentada, né? Porque nós temos aí uma voz, um olhar, uma experiência que com certeza agrega. E entender, né, que é uma carreira promissora, entender que até mesmo os de menos de idade que eu, né, me considero de menos de idade, perto daqueles que carregam uma experiência muito maior, né, é muito agregador. Network que é feito propositalmente para o crescimento da rede, de fato faz total sentido para aqueles que querem estender a sua carreira como conselheiro. Eu já frequento o ecossistema da Board já tem 2 anos e eu confesso para vocês que no universo de conhecimento, numa jornada de mais de 30 anos de experiência de mercado, eu consegui ser surpreendido. Eu consegui evoluir mais um degrau. Hoje eu já estou dentro de conselho e galgando novos projetos após esse conhecimento que a Board trouxe. Eu considero a Board como um farol no meio do oceano.